Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus possa continuar vibrando em nossos corações. Vamos então encerrar o nosso curso. Já está comprido demais. Vamos lá. A questão que vamos responder hoje: como compreender? A opinião de Rustem. Vamos usar a palavra opinião, porque Kardec explicou bem a questão da opinião. Na reunião passada nós estudamos o assunto. É uma opinião de Rustem, disse Kardec. Então, seu corpo fluídico de Jesus não era suscetível de experimentar a dor material, mas era suscetível de receber impressões exteriores. Interessante, hein? Impressões exteriores. Que impressões são essas? Que repercutiam no moral, com aquela violência como nunca houve aqui. Essa é a opinião de Rustem. Vamos lá, outra opinião, a de Kardec. Na Gênese, o que ele faz nesse capítulo é dar opiniões pessoais. Não era uma pesquisa da opinião universal. Jesus, em corpo fluídico, é possível, mas ele sofreu materialmente. Então tinha um corpo material de natureza idêntica à de todos. Essa é a opinião de Allan Kardec. Opinião de Áureo. Bom, aquela equação que o Kardec montou lá atrás está no presente agora com esse livro do médium Hernani Santana, com a opinião do espírito Áureo. Bom, mas para entrar na opinião dele, nós não vamos direto ao assunto, o corpo fluídico. Nós temos que ter uma ideia desse conteúdo dessa obra, para poder valorizar mais a opinião dele. Então nós estamos atrás da opinião de um espírito. E muita gente desconhece, de uma certa forma, o conteúdo dessa obra. Então vamos a esse conteúdo, passando muito rapidamente. São 12 capítulos. Os 6 primeiros convergem para o 7º, que é exatamente a questão de Jesus, o Filho do Homem. Esse é o título do capítulo. Então nós vamos passar os temas dominantes de cada capítulo. Não é o título, não. É o tema dominante de cada capítulo. No capítulo 1 ele fala do universo, falando de que existem muitos universos. Ele fala da matéria, do estudo da ciência a respeito da matéria, citando o nome de cientistas, e comenta com muita simplicidade e objetividade que o homem está chegando à conclusão de que a essência do universo é o espírito e não a matéria, através dos mecanismos da própria ciência. Em outras palavras, ele coloca lá. O 2º capítulo é sobre a vida. O título do livro é Universo e Vida. Né? O 1º e o 2º. Tema dominante é a vida. Como começou a vida universal, o espírito por trás deste processo da vida. Então, no capítulo 3 nós temos o espírito. Ele fala da origem da matéria, da origem do espírito e utilizando-se
das teorias expostas na obra de Rustem e ainda associadas ao livro do Pietro Baldi, A Grande Síntese, com sua voz, que é o espírito que inspirou o Baldi naquela obra magnífica, que tem um abono, inclusive, de Emmanuel. Então, nós estamos caminhando para tomar conhecimento dos temas dominantes. O quarto capítulo é a razão, o princípio da liberdade de agir dentro dos conceitos do livre-arbítrio, o espírito conquistando este processo, inclusive o mecanismo deste processo. Novamente ele utiliza a obra de Ubaldi e os 4 evangelhos de Rustem, e os comenta em vários aspectos. E o livro dos Espíritos, por exemplo, ele comenta 16 perguntas e respostas do livro dos Espíritos, compatibilizando com os outros livros, inclusive de Emmanuel, de André Luiz. É um capítulo extraordinário. O quinto é a energia e evolução, que eu desenvolvi na internet, está lá há muitos anos, e vou passar um pouquinho mais aí para frente. O sexto, história das civilizações antes de Cristo. O sétimo é sobre o Cristo, com o título Filho do Homem. O oitavo, a evolução e evangelho. Então, neste aspecto da ciência, da filosofia e da religião. Isso já recebendo a influência do Cristo, da estada do Cristo na Terra. O nono capítulo é a história da humanidade depois do Cristo. O décimo, a história da ciência, da filosofia e da religião depois do Cristo. O 11º, a missão do Espiritismo. E o 12º, o presente em face do porvir. Então, nós temos aí uma visão geral da obra, só para nos relacionarmos melhor com o pensamento do Espírito. E eu vou passar o 5º capítulo, Energia e Evolução. Ele tem 20 subcapítulos. E eu fiz, nas margens de cada parágrafo, uns desenhos muito rústicos, elementares, mas que sugestivamente nos induzem a compreender um pouquinho o conteúdo dos capítulos. Está na internet. Então nós vamos passar aqui só para ter uma ideia de como o espírito áureo se relaciona com os aspectos da mente, do espírito, da ciência, em suas diversas aplicações na vida. E eu quero chamar a atenção que esse capítulo 5, na verdade, é uma espécie de resumo da ciência, dos capítulos anteriores, aplicados à nossa evolução. É, de um certo aspecto, nós caminhando para Deus, conquistando poder. É a nossa relação com o poder. Capítulo por capítulo, nós vamos compreendendo como conquistamos poder diante desse universo que pertence a Deus. Então vamos lá. O primeiro capítulo é a energia mental. Então ele faz comentários sobre sentimentos, emoções, pensamentos, as outras formas de energia e etc. E, continuando dentro desse capítulo, os estudos que nós preparamos para fazer a correlação com a energia mental. Capítulo 2, radiações luminosas, princípio das radiações luminosas, conceitos de campo e, enfim, perispírito, individualidades e
os mundos individuais, afinal. Capítulo terceiro, Transformadores de Energia, que é o título. Esses aí são sempre títulos do subcapítulo. Que é a aura. Ele trabalha na ideia da aura com esse conceito. A aura humana é um transformador de energias e faz uma porção de aplicações e considerações, sempre utilizando conceitos da nossa ciência. Tempo e velocidade. O espírito, ao caminhar, ele faz para si mesmo o seu tempo e seu espaço, estruturados pela sua mente. Então ele comenta as leis de Einstein, de uma certa forma, com o tempo e a velocidade variando. Ciência e vida. Ele comenta o mundo em que nós vivemos, das vibrações, das radiações, todo o nosso corpo, tudo que nós temos de matéria é formado de átomos, prótons, elétrons, nêutrons e as subpartículas atômicas. Então, nós vivemos num mundo de vibrações, de radiações. E ele comenta as vibrações e radiações que estão acima desta escala em que nossa ciência consegue alcançar para localizar as coisas do universo. Ideias e emoções, ele nos fala dos sentimentos, das forças em ação, as ideoemoções, combinando com os conceitos do eletromagnetismo e do mento-eletromagnetismo. Infecção e purgação, aquelas criações que nós fazemos ao longo da vida, conceitualmente passam a ser campos de energia com vida própria na estrutura de da nossa alma, do nosso ser, da nossa aura. E ele comenta o que acontece logo após a morte, a visão videotape, lançada por Ernesto Bozano com tanta clareza. Mente e sexo é o oitavo. Umas imagens do capítulo. Profecia e livre-arbítrio, como os profetas acessam esses registros magnéticos do passado em função do espaço-tempo que é curvo. Se não fosse curvo, não teria como acessá-los. São conceitos que ele trabalha nesse título. Processos de alimentação, ele conceitua os variados tipos e as relações dos seres conforme o estágio evolutivo em que se encontram. Equilíbrio vital, todos têm direito à existência e, portanto, à alimentação. Então ele comenta certos aspectos que nos fazem pensar muito sobre o desencarnado, que tem certas dificuldades para a alimentação e que procura nos encarnados como fazer isso. Virtude e conhecimento, atuações energéticas, certos conceitos da física aplicados a expressões morais da vida. É muito interessante, mas não tem como comentar. Sistemas e sóis, tudo no universo se comunica, desde as energias materiais às energias do campo mental, emocional, etc. Problemas de sintonia, as vibrações emitidas pelo nosso espírito, a nossa mente, as criações energéticas são semelhantes às ondas eletromagnéticas que nós trabalhamos com certa simplicidade já em nosso pensamento, e formando correntes, unindo-se, etc. O poder das trevas conceitua tudo isso que vimos passado em função
do mundo e das criações das regiões inferiores. Comando mental, o comando da mente em toda a organização física do corpo, através das células, os mecanismos que André Luiz tão bem explicitou em suas obras. Sombra e luz, a ação da luz sobre a matéria e da luz espiritual sobre o espírito, conceitua várias coisas em torno dessas ideias. Fluido magnético. Então, nós temos aí as ondas se reunindo por afinidade vibratória, provocando contágios, etc., patologias. Ação mentomagnética, ação da mente nesse processo através dos centros do corpo espiritual, influenciando o organismo físico. E o fluido cósmico, que nos relaciona com Deus na nossa viagem para a conquista das forças divinas que estão ao nosso dispor. Bom, é uma ideia para poder respeitar um pouco mais as opiniões deste espírito a respeito do corpo fluídico, que são todas elas baseadas em conceitos da ciência. Não é complicado, ele não fala difícil, mas nos abre um campo de reflexões dentro daquilo que nós já conhecemos da ciência do mundo material. Então, ele começa: os Cristos presidem a construção, o desenvolvimento e a desintegração dos orbes e fixam suas rotas e suas leis. Olha só. E, de uma certa forma, Rustem disse isso e os outros espíritos, Emmanuel, André Luiz e também Allan Kardec. Nós vimos isso praticamente na primeira apresentação desse curso. Mas interessante aí, esse fixam suas rotas e suas leis. Olha só o poder destes espíritos. Considerações fisiológicas. Entramos no tema. É tecnicamente impossível um espírito humano encarnar em corpo de racional. Nós estamos certos disso? Já aprendemos essa lição com segurança? Aí ele afirma: é irrealizável a ligação biológica de um Cristo a um ovo animal. Então, ele aprofunda mais a ideia que Rustem passou a respeito da ligação, dos impedimentos da ligação de um espírito de ordem crística com um elemento orgânico material do nosso mundo animal. Os Cristos não encarnam. As impossibilidades são física, biológica e psíquica. São afirmações dele. Nós vamos ver estas 3 impossibilidades. Pode ler. Impossibilidade física. Desintegração instantânea. Um organismo celular de matéria densa desintegra-se à mais abrandada vibração bioeletromagnética de um espírito crístico. É como um raio caindo em cima de uma árvore. Ela explode. Então, a ideia que ele nos passou é essa: impossível. Por isso, as vibrações são como um raio, desintegram as formações materiais. Impossibilidade biológica. Podem ler.
Impossível assimilação da matriz perispíritica com um óvulo animal de outra espécie. Bom, isso nós sabemos. Não tem novidade. É impossível. Então, vamos ver agora a terceira impossibilidade que ilustra isto aí. Impossibilidade psíquica. A distância evolucionária de um orangotango para um homem é bem menor que a de um homem para um Cristo. Isso seria retrogradação. Essa impossibilidade é das leis divinas. Então, são as opiniões do espírito áureo a respeito do assunto, até que um dia a própria ciência passe a considerá-las explicáveis e aí elas deixem de ser opiniões desse grande espírito que nós respeitamos tanto. É ou não é? Eu estou seguindo a linha das colocações que Kardec sugeriu quando analisássemos as questões que nos são apresentadas, não é? De fontes diferentes. Considerações físico-morais. Podem ler. Um sacrifício do Cristo. Das altas frequências vibratórias em que se expressava, expôs-se por amor às baixas, odientas e agressivas vibrações terrestres. Então, nesse quadro, ele explica que esse nosso mundo é o mundo das vibrações eletromagnéticas. E tudo o que existe está em função do átomo. Prótons, elétrons, nêutrons e suas subpartículas e as forças eletromagnéticas que gerenciam os processos todos. Muito bom. Mas ele apresentou que o Cristo não vivia dentro desse quadro vibratório que nós vivemos. Ele vivia num quadro superior de vibrações muito acima das nossas. Então existem acima destas vibrações detectáveis pela ciência, as vibrações mentais, que é a sequência dessa escala vibratória, as angelicais, as crísticas e as divinas. Era esse o mundo dele, né? Na sua parte mais alta de frequências vibratórias. Então ele teve que sujeitar-se às nossas baixas, e ele chamou de odientas e agressivas vibrações terrestres para um espírito da ordem do Cristo. São as colocações que ele fez. Considerações genéticas. As gêneres são seres fisiologicamente não gerados. Estão materializados aos olhos humanos. Podem aparecer numa frequência que dá a impressão de continuidade. Ele fala dos agêneres, como Kardec falou. Eles aparecem, desaparecem, dá a impressão que é uma continuidade, mas eles não têm aquela continuidade. Muito bom. No livro de Tobias nós temos um exemplo maravilhoso do espírito superior, que é Gabriel, o anjo Gabriel, que se materializou durante meses, acompanhando um jovem numa tarefa específica, conteúdo dessa obra. Kardec cita essa obra, como eu já falei, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gênere é isso, seres fisiologicamente não gerados, mas materializados aos olhos humanos. Considerações entre os planos.
as ligações dos dois planos. O plano espiritual é a continuação da crosta planetária. É a sua outra face. A sensibilidade do perispírito é maior nos desencarnados. A matéria é mais rarefeita, mais plástica, mais obediente às modelagens mentais. Então, nesse quadro, nessa ideia, nós colocamos aí a imagem de William Crookes com a Kate King, que ficou durante 3 anos aparecendo em reuniões em que ela ficava horas materializada. E ele pesou, ouvia as batidas do coração, a respiração, fazia aqueles exames naturais para verificações do funcionamento orgânico. Então, é uma matéria muito interessante. E a ligação da matéria com o espírito. Ele afirma aqui que ela é mais plástica, mais obediente às modelagens mentais. Nós temos em André Luiz, naquele capítulo Nos Domínios da Mediunidade, muitas informações. Lá no fim, acho que é o último capítulo sobre materialização, a respeito da influência dos desejos das pessoas que estão no ambiente onde se realiza a materialização, sobre a possibilidade até de se fazer uma materialização. Como a mente influi sobre a matéria nesta ordem de materialização de um corpo espiritual. Considerações físicas. Considerações físicas. A energia se materializa. Luz em matéria. Muito bem. A luz se transforma em matéria. Isso é do conhecimento da ciência. Raios, deixa eu continuar, porque essa aqui é... Os raios gama, entrando numa câmara de bolha de hidrogênio, chamada câmara de Wilson, ela se fragmenta em um elétron positivo e o elétron negativo, que chama-se pósitron. Isso é luz se transformando em matéria. A luz se transforma em matéria. É possível. E a matéria, já é conhecida há mais tempo, se transforma em luz. Por exemplo, o polônio desintegra-se e as radiações passando por um campo elétrico, elas se dividem. De um lado, partículas beta, são elétrons. Do outro, partículas alfa, 2 prótons mais 2 nêutrons. E raios gama subindo no centro. Matéria se transforma em luz. A luz se transforma em matéria. Então, a energia se materializa, conceitua Áureo. Isso é importante porque ainda, olha só, André Luiz afirma no livro A Vida Continua, chegaremos a saber um dia que a matéria é luz coagulada, a substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Isso antes de a própria ciência ter essa certeza de que era isso que acontecia. É comentado muito pelo Hernani Guimarães Andrade, um cientista espírita, esse aspecto da previsão de André Luiz antes da própria ciência conceituar com certeza esse fato. Muito bom. Mas faltam as realidades do mundo espiritual. A luz se transformando em matéria, a matéria se transformando em luz, não significa que é tudo uma coisa só. E é importante esse circuito de pensamentos, porque quem é que provoca a materialização dos mundos? Utilizando
a energia universal. Como é que aparecem as coisas no nosso mundo? Como é que foi formado o nosso universo? Considerações da vontade. A importância da vontade. Nós vimos com Rustem a questão da vontade. Nos mundos superiores, lembram-se, é a vontade que realiza a materialização ou a encarnação, que é a palavra utilizada pelo próprio Kardec, para mundos superiores onde o corpo não é de carne, a encarnação dos espíritos ou materialização deles nos mundos superiores. Então explica Áureo, ele mesmo preparou seu manto fotônico. Ele não tinha nada, ele é um espírito puro. Então, para começar a materialização, era preciso que ele se revestisse com um manto fotônico, de fótons, de luz, partículas de luz, grãos de luz. E isso ele o fez na fotosfera do Sol. Transformou esse manto fotônico em átomos ionizados, quer dizer, com cargas elétricas, para atrair substâncias na ionosfera da Terra. E numa túnica já na Terra. Nós vamos, no outro slide, verificar como foi esta túnica materializada. A túnica é estruturada à base de ectoplasma, combinado com células vegetais, recolhidas de vinhedos e trigais, como já captou a intuição humana. Esse é o meu corpo, este é o meu sangue. Então aí nós temos o quadro de Rustem, explicado como foi pelo Espírito Áureo. É claro, meus irmãos, que nessa apresentação eu estou usando fragmentos da ideia. A ideia completa só pode ser absorvida com muito mais prazer na própria obra. Pode ler. Considerações psicofísicas. A dor sofrida pelo Cristo. Dor imaginável. Inimaginável. Causa jamais sofrida na Terra. A evolução aguça a sensibilidade, amplia a percepção, a sensação. Nos reinos inferiores, estímulos externos dos paramécios aos vertebrados. A ação da luz, da temperatura e da pressão, da umidade, isso tudo variando, atuando nesses seres inferiores, faz diferenças e provoca reações e etc. Então ele mostra como a sensibilidade vai sendo aguçada no processo da evolução. Isso é uma coisa da ciência, não é uma hipótese teórica do mundo espiritual, não. Até no homem, com as manifestações psicossomáticas, provocando transtornos emocionais tão bem conhecidos e comentados no nosso mundo e na nossa casa, né? Especialmente as conversas aqui são muito sobre esse assunto. Então ele está fazendo considerações evolutivas, a relação entre a evolução e a sensibilidade do ser. Quanto mais evoluído, mais aguçada a sua sensibilidade. Interessante que Kardec também faz um comentário que eu coloquei aqui. Nos mundos superiores,
Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. Então, é uma espécie de confirmação de que esse assunto é bem conhecido e não existe nenhuma novidade nisso. E mais, Kardec, no Livro dos Espíritos, nada tendo de carnal são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra. Resposta dos Espíritos sobre penas e gozos futuros, lá no mundo espiritual. Então, 1000 vezes mais vivos do que os que experimentam, nada tendo de carnal. Vejam bem, aquela tese de que as dores, o corpo físico, etc., a relação com o sofrimento no corpo espiritual é bem diferenciado do que nós temos no corpo material. Pode ler. Considerações energéticas. Da transferência de energia. Os dois planos são um plano só. Uma só família, a humanidade. O intercâmbio é ininterrupto. Essa ideia é muito importante. A gente fica sempre isolado em pensamento, pensando que nós estamos aqui e eles estão lá. E o espírito áureo bate na tecla. Os dois planos são um plano só. Nós somos uma só família, a humanidade. E ele vai fazer uma interconexão para que essa ideia seja realmente melhor compreendida. Pode ler. Considerações ideoemocionais. O intercâmbio entre os dois planos. Bem e males. Progressos e problemas. Cooperação e inspiração. Obsessões e vampirismo. Então, isso aí é intercambiado. Bens, males, progressos, problemas, cooperação, inspiração, obsessões e vampirismo. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso, de uma certa forma. Não é? Mas como é que isso é realizado? Qual o mecanismo? Existiria um mecanismo em que estas coisas acontecessem de modo expressivo e automático, por exemplo? Considerações físicas. A transferência de energia entre os dois planos é realizada por ressonância, como nos sistemas mecânico, elétrico e acústico. Olha só, interessante. Nós somos influenciados e influenciamos automaticamente as criaturas, como um mecanismo de ressonância. Pode ser um sistema mecânico, elétrico e acústico. O sistema mecânico é, por exemplo, uma ponte. Então, ela é um sistema que possui uma frequência vibratória, uma frequência própria. Ela pode ser influenciada por um agente periódico, por exemplo, o vento, batendo, tal. Se ele encontrar a ressonância, a frequência própria de algum elemento da ponte, ela cai. Por exemplo, o vento, por exemplo, soldados marchando numa ponte na Alemanha na última guerra, a ponte caiu. É muito explorado na televisão o copo de cristal. Um cantor, uma cantora especialmente, preferivelmente, cantando tom bem alto, o copo explode. O sistema elétrico, o rádio, expressa bem isso. Capta aquela frequência vibratória que está sendo, vamos dizer assim, escolhida para entrar no seu mecanismo. As outras vão para a Terra e ali a frequência é ampliada, etc, etc.
pelos circuitos eletrônicos. Ressonância é uma transferência fácil de energia de um sistema para outro sistema. E se ele entrar em ressonância, ele pode ter amplitudes tão grandes que chega ao ponto de ser destruída a outra peça. Então, meus irmãos, é interessante isso, porque ele alocou essa ideia à questão da nossa relação com o plano espiritual. Nós captamos automaticamente, pela capacidade que temos de sintonizar ideais, emoções, sentimentos, intenções, o que acontece no mundo espiritual. Isso influenciando o progresso, as ideias de renovação ou o ódio, o desejo de vingança e as coisas parecidas. Considerações psicofísicas. Mais importante para a transferência de energia entre os dois planos. A ressonância magnética nuclear. Fenômeno baseado nas propriedades magnéticas que possuem os núcleos atômicos, que transfere energias para os elétrons orbitais e os núcleos atômicos. É a ressonância, a transferência de energia fácil, dentro de circuitos atômicos. Podem ser elementos, o átomo inteiro, ou núcleo atômico, ou elementos do átomo. A ressonância magnética provocada dentro de uma estrutura. Então, vejam bem, ele está falando que essa ressonância magnética nuclear é importante para que nós entendamos esse processo de comunicação automática com o mundo espiritual. Mas ele se aplica a nós também, a nós próprios. Então, nós vamos passar. Considerações psicofísicas. A transferência energética das sensações e das dores físicas se dão como na ressonância magnética nuclear. Corpo material, corpo espiritual. Entre os elétrons orbitais e núcleos atômicos. Seguindo a proposta de Allan Kardec, de que o corpo material recebe as impressões, passa pelo corpo espiritual e as transfere para o corpo, para o espírito, que é o que vai sentir as coisas. Então, nós temos a explicação do espírito áureo, que isso se faz como na ressonância magnética nuclear, ou seja, as vibrações do nosso corpo, o que sentimos, passa para o espírito, através do perispírito, como se fosse um eco vibratório, neste sentido. Então, tudo que se passa no nosso corpo material e tudo que se passa nas emoções do nosso corpo espiritual se transferem para o espírito dentro desse mecanismo, a ressonância magnética nuclear, assemelhado o processo. Então, para o espírito, dores, aflições, são tudo uma coisa só. Ele recebe como impressões. É claro que ele faz as diferenças, não é? Mas é tudo uma coisa só. Vamos tirar o corpo material nosso e colocar o de Jesus. O corpo material de Jesus tinha estrutura material, orgânica, capaz de executar as mesmas vibrações, com maior sensibilidade ainda. Porque Jesus assim o quis,
ou planejou, ou construiu, conforme nós vamos ver à frente. Considerações biofísicas. A materialização do Cristo foi a única, absolutamente completa, sem faltar nada. Todos os sentidos em grau máximo, percepção em níveis jamais atingidos por outro ser humano. Modelo perfeito da futura evolução terrestre. Daí a autodenominação de o Filho do Homem. Filho do homem, porque nós vamos ser assim, como ele estruturou o seu organismo. Nós não vimos que nos mundos superiores é a vontade do Espírito que organiza e estrutura o seu organismo? Pois bem, Jesus fez isso aqui, não é? E ele colocou todos os seus sentidos em grau máximo. Então ali do lado tem uma figura com os órgãos, com a sugestão da existência de toda a estrutura orgânica que nós possuímos. E ele revestiu essa estrutura orgânica sem faltar nada, absolutamente completa. Vamos voltar. E ele tinha por trás da aparência, então, ele tinha por trás da aparência tudo o que uma criatura humana tem, correlacionada a uma sensibilidade multiplicada pelo seu grau de evolução. Isso é o que o Espírito Áureo nos sugere na sua obra. E se a gente tiver uma dificuldade para aceitar isso, apesar de André Luiz já ter tratado também, na questão 30 do Consolador, a pergunta: há órgãos no corpo espiritual? E ele responde: dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta, lê aí. Já o corpo físico é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Então, não podemos ficar assim tão impressionados que Jesus, materializado, possuísse toda uma estrutura orgânica como nós possuímos. Considerações metafísicas. O que realmente varia é a conscientização das sensações. É maior a sensibilidade nos desencarnados, nos encarnados desdobrados, nos desencarnados materializados. Então, até nós, quando estamos aí desdobrados, temos uma maior sensibilidade. E a diferença é sempre a conscientização. Quando a carne nos reveste, nós estamos, de uma certa forma, entorpecendo, abafando a nossa capacidade perceptiva de muitas das coisas que o espírito é capaz de perceber. Considerações da origem. Sírius é uma estrela. Oriunda de Sírius. Quem é ela? Vocês a conhecem? Existem seres encarnados peculiares. Sua ligação com a carne é a mínima possível. O maior desses seres foi Maria. Pertencem muito mais ao plano extrafísico. Então, a Áureo está chamando a atenção que até entre nós, que nascemos de mulher, existem certas diferenças para alguns seres.
A ligação com a matéria, como Maria, é muito menos, vamos dizer assim, forte. Os laços são outros. Ela forneceu a base ectoplásmica para o Cristo. E por isso, tudo o que o Senhor sentiu repercutiu nela. Então, é um aspecto que a gente quase sempre não presta muita atenção. A gente olha só o sofrimento de Jesus, né? Esquecendo que no caso de uma relação de espiritual entre mãe e filho, e mãe que forneceu o instrumento materializável para o filho, há uma repercussão também. Pode ler. Considerações psicofísicas. O sofrimento do Cristo foi similar na preparação, no decurso do messianato, sob qualquer ângulo que seja analisado. Inclusive a dor física, à vista da inigualável sensibilidade orgânica. Então ele coloca, teve sim, dor física. Então, a sua sensibilidade orgânica permitia que ele sofresse dor física. Então aí há uma certa divergência, né, dos espíritos quando fizeram a revelação para Rustem. Rustem seguiu exatamente, podemos presumir, né, o que recebeu de informação dos espíritos, mas o Áureo já coloca que houve dor física sim. Então, Kardec tinha razão de exigir a dor física, né? Porque ele não podia admitir que aquilo tudo tivesse acontecido sem dor material, orgânica, física. E o Espírito Áureo afirma, inclusive a dor física foi sem similar, em vista da sua inigualável sensibilidade orgânica. Vocês vejam, nós estamos trabalhando uma ideia na base da opinião dos espíritos. Continua. Tinha razões para exclamar: ó geração incrédula e perversa, até quando me fareis sofrer? Aí, uma confirmação do texto evangélico. Ainda em considerações finais, o argumento de embuste é completamente irreal e injusto. A verdade é bela, justa, santa, lógica e real. A realidade do sublime amor daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não era corpo de carne como o nosso. Era corpo fluídico, segundo Áureo. E sofreu todas as circunstâncias da existência material e orgânica. Portanto, o argumento de embuste não se aplica. A verdade é outra. No fundo é isso que ele está dizendo. Como compreender? A sua opinião é a que vale, não é? E cada um pode ter a sua mesmo, diferente uma da outra e tal. E, na verdade, eu posso dar a minha opinião a mais, que é você ter mais uma. Nós demos a de
Kardec, de Rustem, de Áureo, as confirmações, André Luiz, Emmanuel, etc. Então, eu vou dar mais uma para você formar a sua opinião, se é que ainda não tem, e utilizá-la da maneira, com a liberdade que todos temos de pensar, e essa sugestão do Espiritismo nos faz criaturas do universo, né? Nós podemos pensar como quiser. Olha, a missão de Kardec era esta: construir um mundo novo, com a sua obra gigantesca, fundamentada numa pesquisa universal, num método que um dia vai ser reconhecido como a maior pesquisa de todos os tempos, porque ele pesquisou o que era invisível, com um instrumento maravilhoso que é a inteligência, exclusivamente como ferramenta. Então, a missão de Allan Kardec era essa. A missão de Rustem era completamente diferente. Sem Kardec ele nem podia existir. A missão de Rustem foi exatamente, dentre outras coisas, trabalhar estes elementos extremos do currículo do Cristo que foi feito antes dele vir. E que não era aceito pela humanidade, é discutido, etc. À luz do espiritismo desta ciência nova, vir trazer a confirmação de que estas duas extremidades são compatíveis com as leis divinas. Então, e vou dizer mais, não tinha que ter opinião universal nenhuma. A opinião dos apóstolos é a opinião possível. A opinião destes enviados, médiuns enviados, é a opinião que deve ser respeitada. E a obra de Rustem é assinada pelos 4 evangelistas e pelos apóstolos. Portanto, não precisa de uma opinião universal nenhuma. Pode-se discutir a fonte, um só médium, não é? Allan Kardec exigia que tivesse. Mas, para essa questão do Cristo, não adianta procurar gente. Tem que procurar é qualidade mesmo, como nós tivemos com Francisco Cândido Xavier, uma fonte de certezas para a nossa mente, independente de confirmações de opinião universal, porque se formos procurar muitas coisas em opinião universal, vamos ter surpresas desagradáveis. É a mesma coisa. Tinha que ser mesmo coisa segura, de fonte segura e pelos apóstolos. E tem mais. O livro Universo e Vida faz uma revelação. Rustem foi Tiago, um dos 12, portanto. Muito bem. A missão desse espírito áureo é outra. Abordar estes assuntos, como a criação do espírito, criação da matéria, coisas que Allan Kardec não desenvolveu, que foram desenvolvidas por Rustem. Abordar estas questões, como por exemplo a queda do espírito, opção no campo da evolução que Allan Kardec tentou, mas não desenvolveu. Os espíritos parece que não lhe permitiram fazer este desenvolvimento e ele não criticou, dentro da obra de Rustem, que vocês deviam estudar realmente
primeiro volume de Rustem, maravilhoso, emocionante. A queda do espírito. Coisas que quem não leu ainda vai se emocionar. Fazer tudo isso com o apoio da ciência, da filosofia e da religião. Mas muito especialmente da ciência. Ainda colocando a grande síntese de Pietro Baldi dentro do contexto, que essa obra é complicada. Eu mesmo tenho muita dificuldade para entender coisas que estão lá, inclusive no livro do Áureo. Né? Mas fazer tudo isso valer, isso fundamentando esses conhecimentos em cima da obra de Allan Kardec, porque sem a obra de Kardec essas coisas não têm peso nenhum, não teriam peso nenhum. E abordar esses temas com simplicidade, com facilidade, caminhando ao longo dos ensinamentos de Emmanuel, aqui e acolá, André Luiz, aqui e acolá, citando com clareza, e a gente se sentindo conduzido por este Espírito com naturalidade em busca do conhecimento. Então, meus irmãos, agora é a sua vez. Mas nós não podemos ouvir a opinião de todos, né? Mas eu sei que todos terão muito prazer em conversar uns com os outros nessa casa e tal, trocar informações. E eu gostaria até mesmo de ter algum retorno aqui, acolá, deixar maturar um pouquinho, passar um pouco de tempo para essas coisas decantarem no espírito e amadurecermos. O objetivo do curso qual era? Hein? Desbloquear os estudos evangélicos, porque todo esse assunto tem repercussão moral, ele cabe no Evangelho. E eu espero que nós tenhamos alcançado isso dentro desse nosso estudo. Que a paz de Deus permaneça no coração de todos.